galera, beleza? Aqui é Marcos Chagas e você está no Telegravando. Aqui se fala de tecnologia, educação e cultura. Aquele papo informal com os meus convidados. Tenho aqui o professor Roberto Faria. Professor, boa noite, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a você, boa noite a todos aqui da escola. E estou me sentindo bem confortável contigo, como sempre. É um prazer. E vamos àquela conversa, né? Aquele papo informal, né? Que eu já vi até antes aqui no off, a gente estava conversando. Mas enfim, quero saber um pouco da sua vida lá no Rio. Porque você sabe que eu tenho um pezinho para lá, eu gosto, né? Isso. Como é que é lá no Rio, hein? Diz como aí. Como era, né? Como era. Porque como hoje era. Eu tô assustado, quero saber. O Rio de Janeiro está um pouco maltratado, né? Mas é uma cidade muito bonita e culturalmente muito robusta, né? Uma cidade muito interessante. Praticamente a minha vida toda eu passei lá e tenho muita saudade daquela época e das amizades que fazíamos, né? Inclusive da época de escola. Sua formação acadêmica é toda de lá, do Rio? Sim. Você estudou onde? Colégio o quê? Nossa Senhora, lá atrás? É. Eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, Escola Estadual Liceu Nilo Peçanha. Fica ali na Avenida Amaral Peixoto, ao lado da antiga Assembleia Legislativa, atual Câmara Municipal. Depois Federal do Rio de Janeiro. Depois Federal Fluminense. Depois Federal Rural do Rio. E por último, Federal Fluminense de novo, agora já mais jovem. Mas você já estava com aquela ideia de ser professor, de cursar ou trabalhar na área efetiva de profissional ou se dedicar à docência? Se isso passou pela sua cabeça ou se você começou a pensar nisso como... A época do científico, hoje é atual, acho que nível médio. Né? Nível médio, né? Antigamente você tinha o clássico que ia fazer magistério e advocacia. Não, minto, quem ia fazer advocacia e letras, e essa parte social. Tinha o normal, quem iria fazer magistério, e tinha o científico, quem ia para a área tecnológica. Né? Eu estava no científico, então desde aquela época, a gente, quando estudávamos juntos, eu já utilizava a lousa da escola para estudar com os colegas. Normalmente a gente permutava ali na lousa e ali começou a parte de, não vou dizer magistério, mas de didática, né? Começamos ali a trabalhar aquilo e tal, e vem desde aquela época, desde os 15 anos. E vai só crescendo isso aí depois... Toma gosto, né, da coisa. Porque é bom, né? É bom você entender o negócio e alguma coisa e mostrar para o outro que ele sabe tanto quanto você. Ele só não tinha pensado de alguma maneira sobre aquele assunto, né? A parte sua de atuação era o quê? A parte de engenharia profunda? Desde o ginásio foi ginásio orientado para o trabalho, né? Carpintaria e eletricidade. Depois, carpintaria? Carpintaria e eletricidade? Puxa. No científico ficou a parte de eletricidade, eletrônica, e na universidade continua, né? Continua a parte de elétrica, eletrônica e telecom. Telecom veio depois, né, dos anos 70. Tempos difíceis, professor? Eu diria tempos de aprendizado, como todo tempo. E cada dificuldade, eu hoje percebo que traz uma pérola para você, né? Por exemplo, você tem um tesouro no fundo do mar, você tem que mergulhar fundo para ir lá buscar, né? Tem que ter fôlego e tal, se preparar e tal. Então eu acho que é sempre um aprendizado, é sempre bom de você trilhar o caminho. De repente o importante, já outros já parafrasearam isso, eu parafraseando mais uma vez, o importante é a trajetória, né? Chegar você vai chegar.
Bom, vamos lá. Eu tenho, assim, uma questão que eu troco, às vezes, com um colega de trabalho, que também sou professor da área de telecom, enfim. E... não sei, o que eu sinto, às vezes, aquele brilho no olhar dos alunos. Será que só eu que estou sentindo isso? Será que, na sua visão, o que você passou de experiência na área docência, lá atrás, e hoje, atualmente, não sei se isso foi devido a esse momento que nós estamos passando, essa geração Z que tem, será que está havendo uma escassez da pessoa ter aquela ânsia de aprender? Porque, veja, até o tempo, eu posso falar por mim, quase próximo da sua idade, não vamos aqui ser questionado a questão do velho, né? Verdade. Não vamos entrar nesse quesito. O Cortella diz que velho é o que se recusa ao novo. Exatamente. Nós somos idosos. Nós somos considerados idosos. Experientes, né? Então vamos considerar a experiência. Mas, veja, até alguns anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, isso eu faço questão de frisar, quanto à disponibilidade de conteúdo escrito, conteúdo biográfico, né? Referência, você poder buscar aí numa biblioteca e encontrar um livro, uma literatura voltada para aquilo, efetivamente. Eu procurava horrores aqui, principalmente na minha região. Por exemplo, livro voltado para a área de eletrônica, que eu gosto muito. Então eu vou lá, não encontra. Aí você procura aquele determinado livro, não encontra. Aí você tem que comprar numa época que antes os livros eram caríssimos. Muito. Porque era um conteúdo, né, extremamente importante, necessário, e a gente não podia lançar mão devido ao custo, enfim. Hoje, cabe na palma da mão. E eu estou vendo que não há esse interesse de lançar a mão desse conteúdo eletrônico. Sua visão, o que você acha? Você acha que está apagando? Será que o aluno perde isso? Estou falando questão do aluno, que eu também sou aluno. Eu sou professor, mas também sou aluno. Sempre. Todos nós. Eu sim, eu não vejo o brilho no olhar quando a gente faz um pedido de uma pesquisa, a pessoa ir lá na literatura e lançar a mão da pesquisa. Ele acha que tudo bate pronto, falhar Ctrl+C, Ctrl+V. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que nós vivemos ciclos. Ciclos de construção, ciclos de destruição, depois nova construção e reconstrução. Hoje eu percebo dessa forma. E, como você muito bem colocou, o nosso conhecimento, além dos professores, que eram muito rígidos, nós tínhamos que usar livros, que eram caríssimos. Mas éramos cobrados, né? Com certeza. Éramos cobrados. Até o Roger Waters, do Pink Floyd, Pink Floyd. O Roger Waters, o baixista. O baixista, né? Ele escreveu The Wall, que é a vida dele. Eu ouvi isso, assim, eu tive foi um comentário, foi uma pessoa que falou sobre isso. Isso. Eu não me recordo, eu sei que era como se fosse uma história dele, da vida dele, né? Ele ficou órfão de pai e foi pro conservatório, como se dizia, foi pro internato. Internato, né? E ali ficou à mercê de até pessoas esquizofrênicas, né? Tinha muitos professores da palmatória, beliscões, etc. Punia, né, o aluno? Punia, né? E havia uma diferença. Por exemplo, uma vez cheguei em casa com um machucado no braço. Minha mãe falou: o que foi isso? Eu falei: a professora me beliscou. Minha mãe olhou para mim e falou assim: o que você fez? Sim, botava Entendeu? Aí... Era a palavra do professor como uma referência, né? Como uma ferramenta punidora, uma ferramenta de aprendizado, né? De educação. E nessas dificuldades que a gente encontrava, a gente ia contornando e buscando meios. Isso é como eu percebo, para facilitar aquilo.
para nós próprios, e obviamente ficava o legado daquilo ali. Os livros eram caros, a gente tinha que se associar a bibliotecas públicas, se associar à biblioteca da escola, você tinha um prazo para a entrega do livro, se você não entregasse, você ficava punido, porque não podia pegar mais livros, e a gente precisava daquilo. Né? Normalmente, eu particularmente fazia blocos de papel de pão, era aquele papel cinza, grampeava na escola e escrevia, transcrevia, porque o papel almoço era caro, era tudo caro. Então a gente transcrevia os livros para fazer os trabalhos, para levar aos professores, e aí daquele que não entregasse o trabalho. Né? Aí daquele que não entregasse o trabalho. Para os pais, o professor é que dava a última palavra para os pais. Então realmente foram tempos difíceis, muito difíceis. E acredito que a nossa geração começou a construir facilidades para que os vindouros não passassem mais por aquele caminho. E aí agora eu vou parafrasear um sábio chinês que diz o seguinte: homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis forjam homens fortes. Acredito que a gente agora está vivendo tempos frágeis. Sem dúvida. Eu também acho. Muita facilidade. Muita facilidade. E aí, sei lá, essa essência, a pessoa não sabe como proceder, como... Muita facilidade. Mudando um pouco o assunto... A sua pergunta? Claro, sem dúvida nenhuma. Mudando um pouco o assunto e aproveitando esse conhecimento, essa cultura que eu sei que você tem, eu sei que você é um conhecedor de vinho. Um pouquinho. Eu sou apreciador da bebida, da fruta. Também. E que é um sabor forte, né, da fruta, que a gente considera o vinho uma bebida, né, que é apurada, a questão forte da fruta. Segundo Né? tem-se notícia, é uma das bebidas alcoólicas mais antigas da humanidade. Mais antigas. Acharam ânforas de vinho no navio submerso, acho que foi no Mar Morto ou no Nilo. Não Que me lembro, isso, gente. que data de mais de 3.000 anos. E eu queria saber como é tomar um bom vinho. Vamos lá, sua opinião. Porque a pessoa que conhece, que é um degustador, de uma certa forma, sábio, né, nas questões de escolher um bom vinho, que isso é fato ou fake, de saber que o vinho tem vinho bom ou vinho ruim, um vinho que... Ou tudo é a mesma coisa, vem da fruta, vem amassado lá, é aquela que a fruta foi produzida lá pelos pés dos monges lá do mosteiro. Eu queria saber se isso é fato ou fake, ou se realmente a gente é tudo enganação, uma coisa só. Estou conversando por quê? Porque eu sou apreciador da bebida. Eu acho que a minha hora, quando eu tenho, não sou, né, consumidor em excesso. Mas eu gosto da fruta, eu gosto da bebida, de apreciar um bom vinho. Quero saber, você que tem um conhecimento a mais do que eu até o momento, já caso eu aprendi a degustar e saber, não sei, meu paladar começa a dizer, não estou afim desse vinho, não está bom. Esse vinho me atendeu. E você me disse, falou assim, ó, vinho bom é aquele que você gostou. Essa parte da degustação, tudo isso partiu de um princípio para comercialização. Só que, inteligentemente, as pessoas que assim procederam começaram a explorar os sentidos do ser humano diante da bebida. Mas esses sentidos, eles existem para qualquer tipo de alimento. É que a gente pouco se atém a isto ou percebe. Então, o que eles fizeram? Ressaltaram a bebida via os sentidos, né? E quais são os sentidos que fisicamente, ou na forma que nós temos hoje, humana, nos permite? São 5, em princípio, os físicos. Paladar, olfato, visão
tato e audição. Não é isso? Então, eles, de posse dos nossos sentidos, começaram a desenvolver e chamar a atenção sobre as características de uma determinada bebida, no caso o vinho. Não é isso? Será que isso não tem um 71, não? Olha, De chegar e falar assim, Marcos, ó, você não está sentindo, será que não é uma influência de opinião pelo fato da pessoa fazer a degustação? Por exemplo, pega uma garrafa de vinho, coloca aqui e você... É um ensinamento, ou é um ensinamento? Você apreciar a bebida, será que isso tem um pouco de influência por parte da pessoa? Eu acredito que é uma descoberta, porque os sentidos a gente já tem, talvez a gente devesse observar mais aquela parte. Então, para a degustação de um vinho, ou até de um prato, o que a gente faz? Ressalta aquilo que ele já possui nos sentidos. Então, o primeiro sentido, quando você tem fichas de avaliação, né, que passam pelo olfativo, gustativo e visual, né? Então, quando você coloca na taça o vinho, a primeira coisa que normalmente o provador faz é olhar. E isso também no café, em outra bebida, né? Aliás, um parênteses, sabe por que se chama barista, provador de café? Não, eu não sei. É um termo brasileiro, usado no mundo inteiro. Onde a gente toma cafezinho, tomava de manhã? Bar. Tomava, dá uma médiazinha aí. Daí dá o uma termo média. barista, é por causa do bar. Por causa do bar. É o cara que ficava no bar, barista. É isso. E o próprio café, ele tem as nuances, tem os odores, basta você exercitar para saber. O vinho é a mesma coisa. E o que acontece? Hoje já se percebe que todo o reino vegetal, em determinadas áreas, eles se interligam via raízes, as plantas todas, elas se interligam. Então, o francês principalmente observou e deu o nome de terroir. O que é isso? Características de solo e clima, né? Então ele começou a ressaltar isso no vinho. Então no vinho, quando você abre, como eu estava falando antes, você observa o visual. Ele tem que estar, ou ele está cristalino, ou está um pouco mais opaco, dependendo da densidade, mas ele tem a cor exata, limite para consumo. Tem uma coisa chamada unha, por causa do suco ungueal aqui, que ele faz na borda do líquido com a taça, a borda de cima. Dependendo da coloração, ele está consumível ou não. Isso, o vinho tinto e o branco. Vinho branco. Uhum. Ambos, quando ficam oxidados, eles tendem a mesma cor, castanho. Ambos tendem a cor castanha. Então, oxidados. Aí a gente chama, virou vinagre. A uva influencia? Cada uva tem, por causa do terroir, cada uma tem. Cada um tem a sua... São espécies genéticas diferentes. Genéticas diferentes. Tem, cada uma tem. Então você vê o visual, depois você vê o olfativo, você cheira. Dependendo do terroir do vinho, das características, você sente cheiro de diversas frutas da própria região. Impressionante, mas sente. Mas, Roberto, desculpe, uma garrafa de vinho, a pessoa chegar ao ponto de custar dezenas de dólares... Já ouviu isso? Já. Tem um vinho chamado Pomerol, que é da região ali do Reno, eu acho que é de Bordeaux, que a garrafa do 1992 está custando em torno de 80 mil. 80 mil? O quê? Dólares? Reais? Reais. Tá? Mas por quê? Porque ela tem características super específicas. E são vinhos produzidos para guarda. Nem todos os vinhos são vinhos de guarda. Alguns são, outros não. Esse Pomerode, ele é vinho de guarda. Ele é um vinho que dura muitos anos. E quanto mais ele envelhece, não na garrafa, mas na barrica, ele absorve os odores e paladares da madeira. O líquido absorve. Então você fez o visual, fez o olfativo, você vai para o gustativo. No gustativo, você coloca o líquido na boca e deixa ele escorrer pela língua, que é a língua na frente. Na língua você tem os sentidos do salgado e do doce, ácido e insosso, né? E a aspereza, que seria o tato na língua, que a gente fala, esse vinho está aveludado, é o tato na língua.
Então você percebe isso quando você degusta. Quando você solta o ar pelas narinas, chama-se retrogosto. Que aí você já está jogando o que você percebeu na boca pelo nariz, esse aqui tem gosto disto. Aqui você sente o paladar, aqui você sente o gosto. Sim, tá. Então você percebe, numa simples taça de um vinho, por exemplo, de uva periquita, que a gente falou, que nós estávamos comentando, isso, de uva periquita. Isso, você pode perceber cheiro de morango no vinho tinto. Os vinhos brancos, normalmente, você vai perceber cheiro de pera, maçã. Percebe? Mas você tem que exercitar a associação. Que é a associação com a bebida e a fruta, né? Isso. Evidentemente. E o que se chama... Fala. Não, evidentemente. Essa questão da associação que remete você ao... Isso. E o que se fala harmonizar é quando você acabou de colocar um bolo alimentar na boca, mastigou, bebeu vinho, o paladar tem que ficar zero. Não pode puxar para gosto nenhum. Isso quer dizer que harmonizou. É isso que eles falam. Entendeu? E funciona. Será que funciona? Eu tive curiosidade. Eu acho que eu sou saudoso por isso. Eu tive um grande amigo chamado Célio Alzer. Ele foi meu professor na Associação Brasileira e ele também me ensinou a degustar cachaça. Não só vinho, a degustar cerveja. Bom, é bom. Até que... E agora a gente vai falar a gente está falando da vitória e depois da derrota. Nós estávamos conversando e a gente... nós somos saudosistas do hidrolitol. Bebida, a água de curar ressaca. Com certeza. Eu sou da época, eu tive a oportunidade de conhecer. Aí eu sempre falei isso. Eu tive um amigo meu que faleceu, não está mais no nosso convívio, que também chegou a alcançar. Ele alcançou o hidrolitol. Ele até brincando com a gente, falava assim, você já provou, né? Eu falei, já, pai, era um barzinho, né? Bem tradicional ali em Niterói. Era uma bebida, inclusive, é histórico, né? É conhecidíssima, faz parte da história de Niterói. Com certeza. Era uma bebida especial, era feita ali, chamada de bebida de água de curar ressaca. A gente chegava às vezes com aquela boca de guarda-chuva, né? Depois de tomar um pilé que é horroroso, aquela situação horrorosa de aproveitar o dia, né, para acordar de manhã cedo, tava aquela manguaça violenta, chegava naquele barzinho ali e pedia, amigo, me vê 2 copos aí de hidrolitol, enfim. Alcançou esse período, né? Você também conhece? Pois é, às vezes eu saía da Embratel, assim, lá no Rio, o final de semana começa quarta-feira. A gente sai final de semana começa quarta-feira. A gente sai do trabalho, ia ou na Miguel Couto, ali perto de Conde A1, a gente ia pra lá beber, comer sardinha e tal. E eu ia a pé pra Praça 15, dava uns 3, 4 quilômetros a pé. E já ia manguaçado, né? Aí pegava a barca já naquela, assim, chegava ali na hidrovita, era sagrado bater o cartão ali. Ia pra casa inteiro. Mas como é que pode, né? Você sabe disso. Mas ele chegava com a garrafa, dava 2 tinadas, vupo, o pozinho colocava, acabou, você tava ali... Novo. Saía novo, inteiro, com toda... Isso. Acho que a recomposição sua, os eletrólitos todos. Sais minerais, ia para tudo em pé. E ele ainda falava, tá com fome? A padaria Santos Dumont era vizinha. Vai lá lanchar. Fazia até propaganda, né? Fazia a propaganda do café ali. Vai lá lanchar. Vai lá lanchar, aproveita lá aquele sanduíche lá, come. Você sai inteiro. Aquelas rodas de jipe, aquele salame horroroso. Então, pô, tá, sanduichão, você comia aquilo com café com leite, com Coca-Cola e ia embora. Estava inteiro, hidrovita. E a gente... a gente era feliz e não sabia, né? Que tinha... A gente sabia. Eu concordo, A gente sabia que era feliz. E foi um tempo bom. Foi um tempo muito bom. Eu consegui vivenciar isso. Foi. Presenciar esse período. Num papo informal que nós tivemos aqui, né? Foi ontem, a gente estava conversando ontem. Você comentou sobre... Eu, de novo, sou aqui, a gente até agora tive... antes da entrevista, nós
estava conversando com um grande amigo meu, e eu sou muito apreciador de áudio, de música. Enfim. Eu vou te mandar, eu esqueci. E nós conversamos a respeito ontem sobre os nossos equipamentos antigos, enfim. Eu sei que anos 80, para mim foi um período muito, muito promissor, porque foi um avanço, né, da parte, acho que o conceito tecnológico começou nos anos 80 e eu vivenciei isso. Enfim, queria saber se você tem algum daqueles equipamentos ainda guardado. Ainda está 7 chaves. Está guardado porque eu vou limpá-los todos, mas está guardado. Eu tenho sim. Eu tenho vinil, rapaz. Eu tenho mais de 300 vinil. Tem vinil importado. Tem vinil da Rússia, vinil eu da tenho Inglaterra. Black Sabbath, quase todos, volume 4, tem tudo. Eu tenho. Até hoje eu tenho. E o meu terceiro salário de carteira não era a apostila, né? Apostila para o servidor público. O meu primeiro salário eu comprei um aparelho de som na Mesbla. Mesbla? É. Gente, essa loja acabou, né? Muito antiga. Não então, era nem da época de vocês. Não, nem sabia. Eu comprei o receiver, comprei o tape deck. Era um equipamento separado. Modular. Né? Era modular. Né? Receiver, tape deck, amplificador, tudo separado. Equalizador. Tudo separado. E as caixas acústicas eram maiores que esse móvel aqui, com o baixo, que eles chamam de woofer, né? O médio e os agudos. Tinha tudo a caixa. Madeira. Woofer, né? Woofer, subwoofer. Exatamente. E as caixas eu tenho até hoje. E o que eu gosto de comprei esse aparelho, está lá guardado. Por causa das mudanças, né? Vou botá-lo na ativa de novo. A agulha, como você sabe, no Direct Drive você tem agulha, você tem o contrapeso no braço. Os bolachões de. Né? Isso. Aí você regula a velocidade do prato, para a velocidade que você quiser. 33 e um quarto, né? Você corrige pela estroboscópica direitinho e tal. E o som analógico, ele é completo. O professor sabe disso, você sabe disso. O digital não, você perde. Ele tem harmônico. Ele tem ali a sua faixa de trabalho de 20 Hz a 20 kHz. Ele fecha ali. Exato. Então os filtros condicionam porque eles alegam o seguinte: audível até um certo ponto. Para 20 kHz você começa a perceber, né, harmônicos de baixa frequência e outros, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, para altas frequências, acima de 15, você já começa a percepção de perda. Para audiófilos, por exemplo, maestros, a gente não acredita, mas esses profissionais, eles têm um ouvido muito polido. Isso. Eles percebem harmônicos ali abaixo de 20 Hz, sinais ali de timbres, né, de 1 oitava, 2 oitavas, vai embora, acima de 20 kHz, ele percebe que aquilo foi até no final, que no sistema qualidade CD, eles são limitados. Então, corta. Já no analógico, muita gente fala assim: você prefere tocar disco ainda de vinil? Você pega, eu tive a oportunidade de ver, você pega um CD, qualidade CD, com um som baseado no Pink Floyd, que nós já havíamos comentado aqui. Você vê do Pink Floyd e vê um vinil do Pink Floyd, você vê completamente diferente. Você vê que você sente alguns timbres ali, e ele era, né, fatídico. Isso. Eu esqueci. De colocar isso na vida dele. Na vida, né? De colocar essas. Tem quando eu comprei esse aparelho, junto eu comprei também um LP do Led Zeppelin, e o Robert Plant canta Roll Lotta Love. Em determinado ponto do disco, ele começa como se fosse um carro ou uma pessoa louca. E você, quando faz o equilátero com as caixas acústicas e efeito estéreo, você vê direitinho a onda sonora entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você no centro Você chega a perceber você percebe. Como girar. Se fosse o girar, você né? está dentro do ciclo de giro que ele proporciona. Vinil. Fantástico. Fantástico. Vinil. No CD você não tem isso.
era novinho, rapaz. Eu cheguei na casa, foi há muitos anos isso. Isso faz anos. Eu cheguei a ver, assim, né, a época em que a sala, você tinha as caixas dispostas para a pessoa apreciar uma música. Sim. Você vê que até que ponto, né? Tinha TV, tinha toda a estante ali, com os equipamentos. Aquela linha Quasar, aquela linha Muito bom. Sony. Eu tenho esse Sony. Eu me recordo, Signos, era Signos, Sony, era Akai, nós conversamos Você sobre disse que teve um, né? tape de rola. Eu tinha um tape, não era tape de rola, era tape comum. Pô, mas Akai Rapaz, cabeçote de ferrite. Akai é Akai. A fita era um tapezinho pequenininho. Isso. Dentro do tape. É como se fosse um tapezinho de rolo pequeno. E colocava o acesso às cabeças. E a qualidade de áudio era perfeita. Akai, Sansui. Espetáculo. A Signos era muito boa. Acho que a Signos era brasileira, não era? Tinha... Não sei... Eu sei que tinha uma parceria, porque até o momento... Eu sei que teve um episódio em que o Brasil não poderia ter produtos importados, teria que ter uma parceria. Uhum. Não teve uma época em que... Acho que sim. Foi num período que teve, que não era possível as marcas fora do Brasil, internacionais, elas poderem não ter efetivamente produção aqui. Tinha que ter uma parceria. Uhum. Isso Aí ficava na Zona Franca na Zona Franca de Manaus. Isso. E aí fazia esse processo. Uhum. Eu alcancei os produtos da Quasar. Muito Se não me engano, era um brasileiro. Era, a Quasar era brasileira. Era brasileira. Era. Inclusive, eu via... Gradiente. Gradiente comprou a Marantz, que era a maior produtora de receiver e amplificadores que tinha na época, era a Marantz. A Gradiente comprou. Produtos extraordinários, rapaz. E esse menino, eu vou te passar o endereço, lá na Travessa Carlos. Na Travessa, né? Carlos Gomes, Eu vou lá, porque eu sou saudosista. Ele deve ter produtos lá anos 80. Pé da Rua da Constância. Tem. Ele recupera, envelopa em tipo um plástico transparente e bota na prateleira pra você comprar. Imagina. Espetáculo. Coisa espetáculo. Absurda. Só mesmo aqueles que se apreciam esse conteúdo. Uma taça de vinho. Bom. Não, aí... Uma boa companhia. Escutando um queijinho, alguma coisa ali especial. É vida. Professor Roberto, meu amigo Roberto. Agora a gente já está cada vez mais se aproximando da conversa, né? Enfim, quero agradecer a sua presença. Sei que a gente vai ter outra oportunidade de a gente conversar. Esse papo nosso aqui foi extremamente, para mim foi proveitoso, né? Foi uma forma que, vamos dizer assim, bem natural, bem dinâmica para a gente conversar. E o podcast é isso. Telegravando tá aí, firme e forte, para a gente tentar levar conhecimento, cultura, um pouco do dia a dia dos nossos convidados. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço. Se gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. É muito importante para que a gente possa produzir vídeos como esse. Um grande abraço e fique com Deus.